dia. Bom dia. Vamos colocar de pé. Quem veio dessa manhã para adorar o Senhor, levanta a mão aí. Amém. Que você nesse momento possa se desligar das coisas lá fora, dedicar esse pequeno momento de 2 horas ou 2 horas e meia na presença do Senhor mesmo, que é o que nós precisamos estar. Vamos proclamar que o Senhor é o nosso alvo, que Ele para sempre será o nosso alvo. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus, tua graça nos basta, Senhor. Te adoramos nessa manhã, porque Tu és o nosso Rei. A Ti, Senhor, todo louvor. Quero que você cante essa canção. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. Vamos lá, adora o Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Mais que nada.
Um pai que realmente preocupa com seus filhos. Um pai que quer ter relacionamento com seus filhos. Um pai que não vacila nem um minuto, nem um segundo. Um pai que está sempre de braços abertos, está sempre com o colo disponível. Um pai que sempre tem tempo para ouvir, para falar, para interagir, para brincar, para dar dura. Um pai amoroso. Esse é o Senhor. Esse é o nosso papai. Jesus, eu quero te pedir perdão, porque às vezes nós vamos pela razão e não confiamos no Senhor. Quero te pedir perdão, ó Pai, porque diversas vezes olhamos as circunstâncias, olhamos os momentos, olhamos aquilo que nos dá segurança, uma segurança falsa, uma segurança que eu posso controlar. Mas o Senhor é misericordioso. E o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade de voltar os olhos para o Senhor e reconhecer que sem o Senhor não somos nada. Jesus, e como Abraão fez, como Isaac fez, como Jacó, como Davi, como Paulo, como Tiago, como João, como muitos na Bíblia, Senhor Deus, que eram humanos como eu, como cada um, escolheu viver pela fé. Foi a opção deles, ó. Então, Deus, a partir de mim, eu creio que a partir de quem veio aqui na frente, aqueles que ficaram sentados, ó Deus, que possamos escolher o Senhor e viver realmente pela fé no Senhor, e saber que nada nesse mundo é melhor do que estar na Tua presença, nada nesse mundo é melhor do que confiar em Ti, nada nesse mundo é melhor do que estar completamente envolvido pelo Senhor. Saímos dessa teoria, colocamos em prática nas nossas vidas. Nos ajude nisso. Traga o nosso coração para perto do Senhor. Por favor, faça a tua obra completa nas nossas vidas e que possamos abrir mão do nosso eu, da nossa falsa segurança e depositar tudo no Senhor. Em nome de Jesus. Pode se sentar. Antes dos dias de ofertas, vou dar um recadinho rapidinho. O Alex, vem cá, vem sentar, por favor. Um desafio para você. Vamos dar um recadinho. Se sentir no seu coração, você faça isso. Mas você quer uma chegar aqui? Nós temos a oportunidade agora de dar o dízimo das suas ofertas. E ultimamente eu tenho me cobrado muito a questão de esse negócio que eu acabei de falar sobre teoria e prática. É muito bom a gente estar aqui, cantar,
Sua presença é o meu prazer. Isso é muito bom. Mas eu estou literalmente cansado de viver apenas na teoria. Não partir para a prática. E eu creio que a maioria hoje dos chamados evangélicos no Brasil vivem apenas a teoria. Nós conhecemos demais a Bíblia. E ontem na vigília, se você não veio, você perdeu. E é mais uma prática também de que você tem que querer realmente a presença do Senhor, mas esse é outro assunto. Mas ontem na vigília o Daniel falou um negócio interessante. Que se pegarmos a maioria aqui e pedir para falar um texto bíblico e explicar um pouquinho sobre esse texto, a maioria aqui consegue. Agora a prática é outra coisa. Nós somos uma igreja que não praticamos a palavra de Deus. A partir da vida, nós estamos longe ainda de realmente praticar 100% a palavra de Deus. Então o meu desafio para você essa manhã é que saia da teoria e comece a viver a prática. Assim como Abraão fez. Essa canção é bonita, muito bonita. Bonita essa canção. Abraão é um dos caras que eu mais gosto na Bíblia. Depois de Jesus, eu costumo brincar que é o primeiro cara que eu quero abraçar lá para o céu. E Abraão foi um cara como eu e você. Tinha os mesmos problemas que eu e você temos. Questionava a Deus da mesma forma que eu e você questionava. Mas quando Deus falou com ele, a primeira coisa que ele falou foi: eis-me aqui. Isso aqui que eu estou está lá em Gênesis 22. Depois você lê lá. Quando Deus chega para Abraão: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pode falar. Quer que você faça isso. Tá bom, Senhor. Imagina o coração do pai. Quem é pai aqui sabe um pouquinho o sentimento de pai e de filho. Imagina o sentimento do pai. E ele não titubeou. Ele não questionou. Porque ele sabia que Isaac era o filho da promessa e que mesmo ele matando, Deus era poderosamente, tinha os plenos poderes para levantar Isaac das cinzas. Você crê nisso? Ou é apenas uma historinha bonitinha? Você crê nisso? Então, irmãos, saiamos da teoria e vamos para a prática. Ricardo, a gente dá essa recada aqui, depois a gente canta a música de Jesus e outra vez. Graças a paz, irmãos. É o seguinte, nós temos um serviço de internet que a gente disponibiliza para o pessoal acessar, né, à vontade aí pelo mundo afora. Nós já chegamos a ter mais de 50 conexões, 53 para ser exato, lá no Galpãozão, onde a gente estava lá. Então, se você fizer a conta de 53 casas ao redor do mundo, inclusive tinha até gente tinha um camarada na Síria que acompanhava a gente direto. Teve um dia que até conversaram com ele pelo Messenger e tal, ele acompanhava todo domingo. E depois que nós viemos para cá, aí nós estamos tendo série de problemas de internet e realmente acabou isso. Já tiveram vários domingos até que não teve jeito. E, inclusive, equipamentos.
Os nossos equipamentos são todos doados, equipamentos de segunda mão, terceira, quarta, quinta. A gente tenta arrumar, tenta colocar, nós ganhamos pelo menos 2 câmeras até bastante boas, uma está aqui na frente e outra está ali, e as outras realmente não estão dando mais jeito de arrumar. Inclusive a dali quebrou, eu não consegui arrumar ela, não tem jeito. O que acontece? O Alex, meu filho, está lá em São Paulo, até amanhã ele vai estar lá, ele foi lá para fazer um teste, e vai trazer um monte de equipamentos para mim para o condomínio, que nós vamos colocar câmeras, sistema de vigilância lá e tudo. Mas isso para a parte do condomínio. E as câmeras que ele vai trazer para nós lá do condomínio servem perfeitamente para cá. E custa R$130 cada câmera. Aqui dentro, por exemplo, a gente precisaria de 6 câmeras, para vocês terem uma ideia. 2 para mostrar de frente, 2 nas laterais, uma lá em cima, que pega a pessoa que está aqui no público, e uma que a gente fica solto com ela. Só que, infelizmente, não dá para bancar isso tudo. Depois não é só a câmera, depois vai ter carro, conexão, fio e tal, mas outra história. Então, eu queria pedir o seguinte: se alguém tiver condição, se tiver no coração, e puder doar pelo menos uma câmera, uma meia câmera, seja, que se puder, faça isso. A gente vai juntar isso daí e amanhã eu pego o que der de verba aí, e amanhã a gente pega e compra o que der de câmera. Deu meia câmera, a gente dá um jeito inteiro, compra uma. Deu 2, deu 3, a gente compra. Só para você ter uma ideia, nesse momento agora, a gente tem lá 4 conexões. Uma deve ser o pastor. Acho, né? Não sei. Temos 4 conexões, porque nos últimos 5 domingos foi muito difícil de transmitir. Nós temos um modem lá da CTBC, né, que realmente não ajuda a gente. Vai ter agora, né, TV a cabo, internet a cabo aqui, aí para resolver esse problema. Estamos com o modem 3G da Vivo lá, que é o único que funciona aqui direito. Mas então as coisas estão meio precárias, então o pessoal foi sumindo de assistir. E tem muita gente que gosta de assistir, às vezes pergunta: você não está transmitindo? Realmente nós estamos tendo uns probleminhas lá, não tem jeito. Então, faça esse desafio para você. Se você puder, se sentir no coração, Deus tocar, ajuda a gente e a gente vai comprar essas câmeras e melhorar essa parte, que abençoa muita gente, a gente não sabe, não tem noção onde é que vai isso. Tá? Amém. Amém. Então, poxa, depois. Então, como o Conde falou, nós estamos no processo de trazer a internet para cá, era para estar essa semana aqui já. E por questões técnicas ainda não colocou, mas está no gatilho, já foi pedido, já está no processo de campo, né, para o pessoal vir colocar aí. Creio que essa semana eles fazem isso. Tá bom? Porque teve uma pergunta assim: escuta, tem que dar agora? Faz o seguinte: quem não puder dar agora, me procura lá no fundo e fala assim: olha, eu posso dar R$20, R$50, R$100, uma câmera, etc. Eu autorizo o Alex, ele compra tudo no meu cartão de crédito lá, a gente paga tudo mês que vem. Não tem problema não. Não precisa pagar a vista não. Nós damos um jeito. E se você quiser agora, só ele colocar no envelopinho aí e colocar aqui no meu braço que é 100% para. Vamos lá, Marcinho.
noite, mais um dia que se fez, que o Senhor nos trouxe aqui para vai entender um pouco mais qual é o nosso papel aqui nessa terra. E um desses é dizimar e ofertar aqui, Pai, na sua casa. Que o dinheiro que entrar aqui, isso é ter inteligência, discernimento, caminhos para quem administrar bem. Em nome e glória do teu reino. A gente ainda é muito falho nisso, a gente ainda é muito infiel. Ele dá muito mais. Perdoa os nossos pecados e nunca-nos de nós, Deus. Em Jesus, amém. Tiagão está indo embora terça-feira. Vamos orar. Salinha, vem cá, por favor, que ora por eles, como pastor e como missionário que é, para Deus levar-nos mais nessa etapa. Em novembro, dezembro, vocês estão de volta, né? Vamos lá. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor um dia escolheu o que o Senhor quis, Tiagão e Pipoca, aqui do nosso meio, para poder enviar, Deus, para expandir o teu reino. Obrigado que como igreja nós entendemos isso e concordamos e abençoamos, investimos e oramos e vamos juntos, Pai, com eles. Eu te agradeço muito por isso, que isso para nós é um privilégio, como foi para a igreja, para Deus primitiva, enviar Saulo e Barnabé, Senhor, é isso mesmo, Pai, essa certeza absoluta do nosso coração, Deus, de enviar o melhor, Pai. E hoje nós queremos orar como igreja então, Pai, nesse período de volta, Pai, depois desse mês de férias, de estar aqui conosco, de nos alegrar, de nos abençoar com palavras boas, como eles desenvolveram no Prom, nos cachos por aí. Hoje, como igreja, nós queremos mais uma vez reenviá-los, Senhor, no nome de Jesus. E pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os oriente, ó Deus, que o Senhor fale com eles todos os dias. Que a revelação fresca, fresquinha, Deus, do seu trono possa cair sobre eles, Deus, todos os dias. E essa revelação venha nortear os seus passos, ó Deus, o seu futuro, a sua missão, a sua vocação, e que ela venha ser um norte absoluto, para que eles possam continuar nessa missão que o Senhor tem gerado no coração deles. Deus, como igreja, nessa manhã nós abençoamos Tiagão e Pipoca, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos dividir em grupo, como a gente costuma fazer. Tente não ficar com um grupo muito grande, tá bom? Mesmo tendo poucos professores aí. Vamos nos ajeitar aí. Vamos lá? Ok? Bom, hoje o nosso estudo é a respeito de verdade, né? Eu tenho uma certa dificuldade em falar sobre isso, porque quando você estabelece que eu vou falar sobre a verdade, você assume uma responsabilidade muito grande. Porque, na verdade, e essa palavra verdade, você vai ver que você encontra ela quase 420 vezes na Bíblia, mas de diversas formas. Alguém dizendo, na verdade, eu lhe digo uma coisa. Porém, quando se fala isso na verdade, é um significado. Mas quando Jesus diz assim, eu sou a verdade, eu sou a vida, a coisa já muda de figura. E uma coisa interessante é que Jesus fala assim, aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz. E agora? Eu vou devolver para os irmãos a seguinte pergunta. O que é verdade? Esse é um estudo que não é um monólogo, é um diálogo. Então nós vamos... Eu não sou muito fã de estudos monólogos, não. Gosto mais de que nós possamos conversar, né? Porque, por exemplo, se nós pegarmos eu e ele aqui, nós dois, quanto nós somos?
Dois. Disse 2. Alguém diz mais? E aí? Eu e ele somos quantos? Hã? Oi? 3. Alguém mais? Que nem aqueles... Leilão, né, Carlão? Segura pra mim. Quantos nós somos? Nós somos 6. E aí? Nós somos 6. Chega mais pra cá, Alex, assim. Porque a irmã tá... Chega mais pra cá também. Ah, tá. Nós somos 6. Como é que é o seu nome? Marcelo. O meu é Jorge Lasse. Vocês me chamam aqui de Lasse. O Marcelo é alguém que ele acha que é. Não é verdade? O Marcelo é alguém que eu acho que ele é. E o Marcelo é alguém que Deus sabe quem ele é. E assim comigo. Assim com vocês. Então, quantas verdades existem entre um determinado assunto, entre eu e o Marcelo? Quantas verdades existem? Percebe? Existe a minha verdade, existe a verdade do Marcelo, existe a verdade. Aquela que Deus conhece. Por isso eu quero convidar os irmãos a me dizerem um pouco. O nosso estudo hoje é sobre verdade. E o que é a verdade? Fala aí, Alex. O que é a verdade? Para mim a verdade eu creio para mim que a verdade é a que você caminha, né? Você caminha. Não é verdade? Eu acredito que a verdade na nossa vida. Na nossa vida. A minha é a verdade. Então a verdade está em nós. E pra próximo. Bem, eu gosto de usar sempre uma frase que eu li no... Fala o seguinte, que você é o que você pode fazer aquilo que você acredita que pode fazer. Se você acredita que não pode conseguir as coisas, você não vai conseguir as coisas. Então é sempre bom a gente também estar questionando a verdade para saber se ela não está nos prejudicando, né? Às vezes tem muita coisa que a gente acredita que é verdade, mas até que ponto a gente está se dando bem com aquilo, até que ponto a gente está crescendo com aquilo. Você bem disse, existe a minha verdade, a dele e a outra verdade. Né? Tem outra passagem também que fala assim, quando tem um problema entre duas pessoas, tem a minha verdade, a dela, e tem a minha versão, tem a dela e tem a versão verdadeira. Então, o que você falou no início aí, quando questionar a verdade. É bom questionar, porque refletir, né, é o que a gente está fazendo aqui, né? Sabe que tem muita coisa que a gente acredita aí que, na verdade, não existe, né? A gente que criou, né, às vezes para satisfazer os nossos interesses, né? Então essa é a minha opinião. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí. Vou perguntar a outros, mas ele falou um negócio ali interessante, que, como bem você mesmo disse, algumas coisas que a gente caminha em cima disso, e que na verdade não é bem isso. Por exemplo, você disse assim que aquilo que nós pensamos sobre nós, aquilo nós somos. Sabe de onde derivou isso? De Provérbios, que diz assim: aquilo que o homem vê refletido na água, no espelho da água, assim ele o é. Então alguns pensadores pegaram esse texto e começaram, eu até recebi semana passada um vídeo de uma psicóloga falando maravilhosamente sobre esse texto. Falando, aquilo que você pensa de você, isso você o é.
Só que quando nós vamos analisar o texto, Deus está falando que quem age assim é o invejoso. E que esse texto não é para nós. Depois vocês analisam o texto. Percebe a diferença? Porque alguém um dia chegou para você e disse assim: aquilo que você imaginar sobre você, isso você o é. Contraria o que Deus diz, que Deus fala assim: só eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Nem você sabe. Por isso que Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Pedro fala: amo. Ok, cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Amo. Jesus perguntou: tu me amas? O que Pedro fala na terceira vez? Ele fica o quê? Triste e diz assim: Senhor, tu sabes. Ok, era isso que eu queria ouvir, Pedro. É eu que sei se você me ama ou não. Sabe por quê? Porque há um minuto atrás, Pedro tinha dito assim: não, de forma alguma, isso vai te acontecer. E Pedrão era aquele cara, né? Que realmente vai atrás, eu quero fazer isso, deixa que eu faço. Não, eu não vou deixar o senhor ir para a cruz, não. Não vou deixar. Jesus fala para ele assim: aparta-te de mim, Satanás. Cara, que isso? Como é que Jesus fala um negócio desse para Pedrão? Sendo que um minuto atrás, o próprio Jesus tinha falado assim: olha, não foste carne, nem sangue, que te revelaste isso, que eu sou o Filho de Deus, mas foi o meu Pai que está no céu. Percebe a diferença? Mas 2 minutos atrás, ele talvez, cheio daquela vaidade que todos nós temos, né? Opa, Jesus falou que Deus me revelou. Então eu sou o cara. Então agora, não, Jesus está dizendo que vai morrer? Não, senhor, o senhor não vai morrer, eu vou te segurar nessa. E Jesus fala: tu não tem parte comigo, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Como é que é o nome do irmão? Marcos. Por que eu estou dizendo isso? Porque com o decorrer do tempo, nós temos perdido um pouco, e até muito, do entendimento da soberania de Deus. Jesus chega para Pedro e fala assim, depois de Pedro andar com Jesus mais de 3 anos, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, quando você se converter, já pensou, Carnal, quantos anos você tem de andar com o Senhor? 10 anos. Eu tenho 30 e poucos. Jesus chegar para mim e falar assim: Lácia, o dia que você se converter, cuida das minhas ovelhas. Cara, dá uma desanimada, não dá? Ué, então o que eu fiz esse tempo todo? Por isso que a verdade não é um ponto. O irmão disse muito bem, é um modo de caminhar. Percebe? Jesus fala assim: aqueles que são da verdade, esses ouvem a minha voz. O que é isso, ser da verdade? É ser de um novo conceito de vida, é ser daquilo que Jesus falou a João Batista, diz assim: o reino de Deus chegou entre vós. O que é esse reino de Deus? É o modo como nós vivemos, é o modo como nós convivemos. Por exemplo, aqui no estudo, deu a respeito de nós falarmos a respeito de João. E lá em João tem uma passagem interessante que diz assim: não há demonstração maior de amor do que alguém entregar a vida pelo outro. Já leram isso? Já leram? Exato. Não há demonstração de amor maior do que alguém doar a vida pelo irmão. E eu vou pedir um auxílio para o irmão aqui. O que o irmão entende sobre isso? Como é que é o seu nome, irmão? Tá certo.
vamos falar a verdade, né? Quando a gente fala em verdade, o pessoal gosta de ler muito sobre autoajuda, né? E um dos livros da Bíblia que eu gosto mais de citar sobre ler e ter uma conduta segundo o Senhor nos dá no dia a dia do Evangelho, de seguir diante daquilo que, segundo o coração de Deus para o homem. Falando sobre verdade, Provérbios 12:19. Os lábios que dizem verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Seguindo o mesmo conceito de Provérbios ainda 23:23, compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, quando a gente se liga à palavra verdade, tem vários jeitos de você conduzir ela, mas olhando pelo lado Provérbios, se a gente ter essa disciplina, a sabedoria e o discernimento, a gente difere de muitas outras palavras de acordo com o que a gente ouve falar no dia a dia, com dizeres, com modos de vida, mas segundo o Evangelho, é aquilo que nos deita bem na cabeça, bem, dorme bem, e que nos faz no dia a dia seguir conforme o Senhor nos manda mesmo. E interessante que, Carlão, o que você entende por essa frase, esse versículo? Que demonstração maior de amor é dar a vida pelo irmão. O que vai sentir primeiro na sua mente? Assim, né? A primeira coisa que vem assim na minha mente, ou na mente de todos, eu acredito, que é um amor muito incondicional, né? Você dá uma vida por uma pessoa, é um amor muito incondicional, assim, na minha opinião, é amor demais. Que se você não tem parâmetro nem para colocar assim, não é um grau, né? Vamos 0 a 10, qual que é o grau desse amor de uma pessoa dar a vida por alguém? Na minha mente limitada, eu não tenho nem noção, nem ideia do que é isso. É igualzinho você falar sobre infinito. O que é infinito? Então, é uma coisa muito grande. Na questão da verdade, né, que a gente está estudando sobre a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, lá, se eu creio o seguinte: se você é um cara estudioso da Bíblia, e a gente todos aqui já conhece bem a palavra de Deus, se você ler do primeiro capítulo e versículo da Bíblia até o último, assim, Deus colocou que eu tenho verdade e mentira, preto e branco, para você discernir, né, o que realmente é certo e errado. Eu faço sempre isso. Se não tivesse o errado, o errado não era errado, entendeu? A consequência do errado não existiria. Então é o seguinte, muitas coisas da Bíblia aí, que hoje eu creio, tenho a certeza absoluta. Primeiro de tudo que a gente não vai entender essa verdade, muitas coisas a gente tem que crer. Eu vou te falar em qual sentido. O Mar Vermelho se abriu, Jonas foi engolido por um peixe. É verdade? É verdade. Jesus se ressuscitou? É verdade. Então, isso aí, a única coisa que vai te convencer, porque nós estamos falando aqui da verdade, mas a verdade, igual você mesmo comentou no início, pode ser uma verdade para você e não é para mim. Não é pro... Como é que você chama? Marcos. Enfim, para todos aqui. Então, a partir do momento que a gente começar a ler a Bíblia e crer realmente que Jesus Cristo é verdade, e que não existe nada que está aí, que é invenção para ter um parâmetro para comparar com alguma coisa, milagre, que cego andou, aleijado
Não, cego viu, aleijado se levantou e tal. Tudo foi verdade. Lázaro ressuscitou depois de 3, 4 dias morto. Então, isso aí me convence a cada dia mais, porque é o seguinte: a única coisa que Deus quer tratar com a gente, e você pode ver muitas vezes na sua vida, Ele trata você no improvável. Não acredito que isso vai acontecer. Isso não foi dessa forma. Você está me entendendo? É um negócio muito doido. Mas Jesus Cristo, no que Ele deixou, que foi só uma pontinha só, eu creio que nós nunca vamos entender Ele, só no céu. A palavra de Deus fala que não abrir e piscar de olhos você vai entender tudo, mas é lá. Que não. Ele fala que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, é muita presunção dele, não. Que realmente Ele é a verdade. Aí você tem que crer em tudo. Crer no que você não acredita. Nós somos muito de pouca fé, essa é a verdade. Deixa eu só pegar um gancho nisso que você falou, que é interessante isso demais, porque é uma coisa que foge ao nosso entendimento. E quando nós buscamos o nosso entendimento, muitas das vezes nós encaixotamos Deus dentro daquilo que Ele não é. Porque Deus suplanta aquilo que nós entendemos. Por isso que esse estudo da verdade eu tenho dificuldade com ele. Porque eu não posso estabelecer um absoluto da verdade. Você quer ver um exemplo que eu vou citar para vocês? Entre verdade, fé e entendimento. Olha só. Tiagão, você tem fé que o avião voa? Eu acredito que ele voa. O Tiago acredita que o avião voa. Então você tem fé nisso. Ok. Irmã, é verdade que o avião voa? O avião voa. Eu tenho fé que Deus não vai deixar ele cair. Você já viu o avião voar? É verdade. Você já teve fé que ele voa porque você já entrou dentro? Não é verdade? Agora, ok. Me explica por que ele voa. Por que um 747 full, passageiro e tanque, são mais de 500 toneladas e sai do chão? Por quê? Alguém sabe? Ou quer arriscar? Sustentação do ar. Ok. Mas o que faz o avião voar? É as turbinas? Percebe o que eu estou querendo dizer? Que entre a verdade, entre a fé e entre o entendimento, Deus fala assim: o meu povo está sendo destruído por quê, Marcelo? Por falta do conhecimento. Algumas Bíblias falam entendimento. Esse conhecimento é entendimento. Então eu vou falar por que o avião voa. O avião voa porque a asa dele por cima é assimétrica. Ela é assim. Mais 5 minutinhos. Tem uma curvatura perfeita. Então por isso que ele voa. Agora eu sei que ele voa, eu tenho fé e eu entendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus deixa bem claro que nós não devemos nos preocupar com o que nós precisamos saber ou não, porque o Espírito Santo nos proverá de dizer todas as coisas quando necessário. Entra nisso que você falou. Está além do que eu posso imaginar e entender. Percebe? Olha, eu quero só deixar bem claro aqui, hoje, uma música que nós cantamos, e para vocês analisarem, porque nós temos que ter entendimento. Porque a palavra de Deus diz assim que como sem entendimento o homem se perde. Eu quero dizer para todos vocês que crer sem entendimento e conhecimento passa a ser cretinice. Por isso que tem muitas religiões por aí, Tiago, querendo agora consagrar arcanjos, sabia disso? Arcanjos.
Porque já consagraram apóstolos e tudo, terra nova, lá em Manaus. Falou, e agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos consagrar alguém, porque apóstolo já tem muito. Então vamos consagrar arcanjos. Olha o absurdo que está se gerando. E disse assim, estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. Em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E desta estrada eu não desvio nunca mais. Estou firme. E não me desvio nunca mais. Vocês levam para casa essa análise de soberania de Jesus aqui. Sobre todos que dizem eu vou, eu faço, e Deus fala, não é assim. É se eu quiser. É se eu permitir. De você não há bem algum que se possa fazer. Até o arrependimento que você pode ter algum dia, é a bondade de Deus quem vos conduz a Ele. O ramo que está na videira, se ele dá fruto ou se ele não dá fruto, é decisão da videira. E a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus fala, eu sou a verdade. Me fala algum ramo em alguma videira ou alguma fruta, alguma árvore que diz assim, hoje eu não vou dar fruto. Isso não é decisão de ramo. O agricultor chega e fala o quê? Eu vou ver se tem fruto. Se não tem, o que o agricultor faz? Eu podo. Mas a decisão de ter fruto ou não é da videira. Não é nem minha nem sua. E você já percebeu o que nós andamos falando ultimamente entre nós, em toda a eclesia mundial? Você pode, você vai. Percebe aquela passagem? Tem uma outra muito bonita que diz assim, um ao outro se ajudou e disse ao seu amigo, sê forte porque eu te ajudo. Já viu isso? Lá em Isaías. Isso já deu até muitas pregações. Mas Deus, no texto, as pessoas não lêem o texto. As pessoas acham que Bíblia é textual e não é contextual. É como você falou, de Gênesis a Apocalipse. Você tem que entender, o Espírito Santo tem que te dar aquilo ali que você está lendo. E de toda essa história, o que acontece é Deus mostrando o seguinte, Carlão, eu sou suficiente na sua vida. Marcos, eu sou suficiente na sua vida. Tiagão e tudo mais, Alex e tudo mais. Eu sou suficiente na sua vida. De ti não há bondade. E nem de ti há maldade. Espera um pouquinho. Que negócio é o seguinte? Sabe por quê? Porque nós já estamos na maldade desde que nós nascemos. Você fala assim, nossa, hoje eu estou molhado. Claro, você está dentro de uma piscina. Aí Saulo chega para Deus e fala assim, Deus, eu preciso ficar enxuto a pontinha do dedo, porque essa pontinha do dedo aqui está molhada. Deus fala, não. Porque senão você vai entender que você vai querer ser de novo aquele cara perfeito, irrepreensível, como você achava que era. E você me perseguia. Então é o seguinte, a minha graça te basta. Tem pessoas que olham para si mesmo e dizem assim, misericórdia, eu sou terrível, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem se olhar para si mesmo vai entender que sempre vai ser o pior, porque não há como ser melhor por si mesmo, e nem há como haver bondade em nós mesmos, e não há como haver coisas que possam nos fazer merecedor de alguma coisa em nós mesmos. Por isso, o que eu quero dizer hoje, você viu que nós não estamos baseados nisso aqui, nós estamos batendo um papo sobre a verdade. Não é verdade, tia? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim.
e o Deus da paz estará com vocês. Olha que maravilha isso. Tudo que vocês viram e ouviram em mim. Em mim. E o Deus da paz estará convosco. Esse é o reino de Deus. Reino de Deus é isso. Verdade é isso. Não é um ponto, é uma caminhada. Amém, Marcelo? Isso é que é verdade. A verdade é Ele, não sou eu. Senhor, Tu o sabes. Isso é verdade. Me aponte um aqui entre todos nós, entre todos os humanos, capaz de sentar à direita de Deus, ou capaz de entrar no céu, pelos seus merecimentos. Nenhum. A Bíblia diz nenhum. Então a verdade é essa. Não, a verdade não é que agora eu sei o que é verdade. Não, a verdade é que Ele é em nós tudo o que nós precisamos. E não é o que nós não precisamos. O que é felicidade? Não é entender tudo isso. Felicidade é coração grato. Pelo que você tem, pelo que você tem, pelo que você não tem, é coração grato. Isso é felicidade. Felicidade é uma decisão. Eu decido ser feliz, sendo grato àquilo que Deus me deu. E se eu estou passando por uma doença, por um problema, ainda assim eu sou grato. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 23, ainda que o vale seja sombra e morte, o Senhor é meu pastor. Isso é verdade. Entendeu, Carlão? Percebe a diferença entre eu ter entendimento do que é verdade e eu sentir que eu estou na verdade? E que em mim não há nada de bom? E como o irmão acabou de ler, toda dádiva, todo bom talento, tudo que em nós temos de bom, vem de onde? O que a Bíblia diz? Vem de Deus. De Deus. E se tiver, como é que se chama? Jéssica. Amém, Jéssica, queridos? E a última pergunta. E se você estiver triste, chateada, um espírito maligno estiver te atormentando, isso é de Deus? É de Deus? É de Deus. É de Deus. Porque a palavra de Deus diz que um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul. Ixi, e agora, hein, irmãos? Porque tudo está debaixo do controle do Senhor. Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedrão, o diabo requisitou sua vida para se ir andar com ela, mas eu já resolvi. Eu só estou te avisando. Deixa comigo, resta comigo. Percebe a diferença? Amém. Amém. Irmãos, foi bom estar com vocês. Aleluia. Amém. Vamos agora para o final lá com os irmãos. Vamos. Só para fechar, bem rapidinho, o Alan não está aqui hoje, porque essa semana ele esteve em Goiânia para dar continuidade ao tratamento nos olhos. E era para ele ter tomado a injeção, aquela injeção que ele tomou aquela vez para trás, no olho. Só que dessa vez não precisou. Obrigado, querido. Graças a Deus não precisou da injeção. Porque, segundo o médico, estava evoluindo bem. Então não precisou da injeção, mas pediu um repouso. Então ele tirou esse final de semana para descansar. Continue orando pela saúde dele, para que Deus restaure completamente, se for essa a vontade do Senhor. Outro aviso, também bem rapidinho, é sobre o vídeo Vai à Praia. Se você tem interesse de ir à praia, me procure. Ainda tem algumas vagas, tá bom? E faça sua inscrição comigo. É uma semana bem gostosa. E esse ano, o ano que vem, melhor dizendo, ainda tem uma surpresinha lá que a gente conseguiu junto à empresa de ônibus. Né? O ônibus vai ficar lá na praia conosco e a gente vai poder utilizar. Então, ou seja, a gente pode ir em outras praias. Tá bom? Então, me procure para fazer sua inscrição, dar seu nome direitinho. Tá bom? Verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
que é verdade? Eu andei aí um pouquinho, eu vi muita gente, os professores perguntando, o que é verdade? Alguns falaram, não, tem verdade absoluta ou verdade relativa e não sei o que e tal. E viajaram legal na maionese, gostei do que eu ouvi por aí. Mas o que é verdade? Vai, Márcio, por favor. Vamos ver o que é conceito de verdade. Vamos lá. Verdade significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, que é verdadeiro. É a ausência de mentira. Isso é o conceito de verdade nos dicionários. Tá bom? Eu estou pegando a linguagem para entender, não estou querendo espiritualizar nada aqui. Verdade é, acima de tudo, a ausência de mentira. Onde não tem mentira, há verdade. Próximo. Verdade. Verdade é também a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo, e está dentro da realidade apresentada. Que trem doido é esse? Como assim? Então a verdade significa que ela só pode ser verdade se puder ser cumprido. Isso aqui são conceitos de dicionários, de pessoas que estudam a língua portuguesa e as palavras. Então só é verdade se está dentro daquilo que é possível. O que não é possível é outra coisa, menos verdade. Então, para a gente entender o que a palavra verdade significa, a gente tem que entender que essa verdade, ela tem que ser, acima de tudo, possível. E segundo o que a gente estudou, e vocês estudaram, eu ouvi algumas pessoas dando declarações e alguma coisa assim, e a maioria, ou falar todos que eu ouvi pelo menos, andaram no caminho correto, de entender o que é verdade. A verdade, ela não é relativa. A verdade, ela não é um ponto de vista. Ah, mas, Roberto César, tem muita gente que, às vezes, para mim é verdade, para outra pessoa não é a verdade. Tem coisas que para mim é verdade sim, e para o outro, o ponto de vista dele é outro, o conceito dele é outro, a forma de pensar dele é outra, então a minha verdade às vezes não cabe na verdade da outra pessoa. Deixa eu te contar, isso foi contextos que a gente colocou, que a gente achou para falar daquilo que a gente pensa. Isso não é verdade. Porque se nós entendermos o que Jesus, quando ele orou por nós, isso aqui é a oração sacerdotal. Semana passada a gente estudou um pouquinho sobre isso aqui. O Alan fez uma dinâmica legal aqui e colocou esse texto para nós discutirmos e conversarmos. Então essa verdade que Jesus está orando aqui, que orou por nós, que ele pensou em você, pensou em mim, quando ele estava orando, ele está falando dele mesmo. Agora, como que eu pego um versículo, quando Jesus fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente já está pulando para a segunda parte do versículo, que é verdade. Mas antes da verdade, tem uma coisinha legal, que está aí, que é a primeira palavra. Santifica-os. Que processo é esse de santificar? O que é santificação? Como que eu posso ter a verdade, ou saber da verdade, entender a verdade, e deixar isso no ar? Vocês lembram de eu falar da teoria e da prática? De quando nós, como igreja, estamos vivendo muito mais em teoria do que em prática? Jesus falou isso aqui. Vai, Márcio, por favor. Vamos entender um pouquinho mais de santificação. Olha lá, Jesus falando sobre a verdade, ele não está dizendo sobre uma vaga abstração resultante de um intenso pensamento humano.
Está vendo que verdade não é relativa? Que a gente tem que entender a mente de Cristo. Se a gente tiver a mente de Cristo, a gente entende isso aqui. Meditação, lógica ou qualquer um debate, vai. Ele está falando dele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode ir, Márcio. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a própria encarnação da verdade. Ele é a verdade em pessoa. Então, se eu entendo que Jesus é a verdade, que Jesus, a pessoa de Jesus é a própria verdade, eu vou buscar o quê? A minha santificação nela. Eu coloquei só alguns textos aqui sobre verdade. Tem um monte de texto que Jesus fala sobre verdade, que Ele é a verdade. Então a verdade não é relativa, a verdade não é um ponto de vista, a verdade não é absolutamente nada desses conceitos que tem por aí. Agora, a verdade é uma pessoa, se manifestou, Ele é a carne, Ele é o verbo de Deus. João 1:1. Ele é. Não interessa o que as outras pessoas pensam ou que jogue para... mas isso é muito vago. Não. Jesus é a verdade. E quando eu entendo essa verdade em Jesus, eu começo a me santificar. E querendo mais e mais essa verdade na minha vida. E busco mais e mais o entendimento dessa verdade. E procuro viver a verdade, que é o quê? A ausência de mentira. Mentiras que às vezes nem é de... Saulo, eu tenho R$100 no meu bolso, agora. Nem essa mentira, que eu não tenho. Mas às vezes eu vivo uma própria mentira que às vezes ninguém sabe. Porque eu me cego na minha própria mentira. E quando eu busco a santificação no Senhor, e quando eu busco a presença do Senhor, essa verdade na minha vida, tudo começa a ficar claro para mim. Vai, Márcio. Santificação. Agora sim, a santificação. O que é santificação? Significa literalmente processo pela qual se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito. Você está sendo separado para Deus? A sua vida realmente está sendo diariamente separado para um uso nas mãos de Deus? Está mesmo, igreja? Pensa bem. Está mesmo. Porque quando eu estava fazendo esse estudo, e estudando e vindo, eu fiquei pensando na minha vida mesmo. Falei, Senhor do céu, misericórdia. A minha vida tem se pautado realmente na presença do Senhor e deixado Ele me usar da forma que Ele quer que Ele quer me usar? Ou será que eu fico com meias verdades com Jesus? Ou será que eu entrego mais ou menos para Jesus? Ou tem áreas na minha vida que, Senhor, aqui o Senhor santifica, porque vai me interessar a sua santificação nisso aqui, nessa área da minha vida, vai me trazer benefícios, então eu estou te dando isso aqui para você santificar, o resto deixa comigo. Essa área aqui não toca muito, não. Esse aqui eu consigo administrar. Aqui eu consigo dominar. Mas isso aqui que vem o meu benefício, eu quero que o Senhor santifique. E aí é muito fácil, queridos, a gente cantar. É muito fácil a gente estar aqui no meio e louvar. Pede para levantar as mãos, a gente levanta.
e a tua presença é o meu prazer, e aquela coisa toda. É muito simples isso. Eu estava falando com o pessoal atrás ali, antes de começar, quando a gente reuniu para orar, justamente isso, sobre como que é a sua vida de oração. Uma coisinha pequena. Você tem mais interesse de ficar em casa. E eu não estou dizendo que vigília, como teve ontem, que você perdeu, foi algo tremendo que Deus fez aqui ontem. E não teve nada de reteté, de sapatinho de fogo. Não teve nada disso não. Mas a presença de Deus aqui dava para cortar assim com a faca. Mas você preferiu ficar em casa, descansando, né? Uma pequena coisinha, eu não estou brigando com você não. Eu só quero levar você a pensar na sua vida de santificação na verdade. E não é porque você vai em vigília ou em reuniões de oração, que não sei o quê, que sua vida espiritual vai lá. Não é nada disso. Absolutamente nada disso. Mas quando eu busco me santificar na verdade, quando eu me busco entender essa verdade e separo a minha vida completamente para que eu possa ser usado nas mãos de Deus da maneira que Ele quer usar, eu não perco essas oportunidades de estar com os irmãos, para orar, por exemplo. Eu prefiro vir numa vigília mesmo estando cansado, do que ficar em casa, assistindo televisão à toa. Não é a vigília que vai medir o seu nível de espiritualidade. Não é a reunião de oração que nós temos todos os dias, lá na Fernando Vilela, que vai medir o seu relacionamento com Deus. Não. Isso é fruto. Isso é consequência da sua vida com Deus. Isso é a cerejinha do bolo, como Alan gosta de falar. Do seu relacionamento com Deus. Porque quando eu me relaciono com Deus, o que eu mais quero é me relacionar com o próximo. Para quê? Para mostrar para o próximo e levar essa verdade, que eu creio que ela não é relativa, que ela não é um ponto de vista, mas ela é uma pessoa para quem não conhece a verdade. E não adianta eu ficar só falando, fininho. Você tem que enxergar em mim essa verdade. Você tem que ver em mim aquilo que eu vivo. E como que eu consigo isso? Sentando e batendo papo com você. E sentando lá na mesa do boteco e batendo papo no boteco. Falando de coisas de Deus. Eu ir na praia, sentar e conversar com coisas de Deus. E não sendo chato. Mas sendo agradável. Porque a minha santificação, na verdade, é para isso. Você veio nesse mundo para isso. Vai lá, Máscio. Vamos ver mais uma. Isso. Santificar-se, na verdade, é santificar no próprio Cristo. Isso implica em amá-lo, obedecê-lo, honrá-lo, seguir fielmente os seus ensinos. Agora, qual que é o ensino de Jesus? Qual que é o maior mandamento de Jesus? Ou um dos maiores? Jesus foi questionado certa vez disso. Senhor, qual que é o meu maior, qual é o maior mandamento? E aí Jesus resume todos os 10 mandamentos em 2. Processo de santificação. E aí essa semana, o próximo já é o vídeo, né, Márcio? Essa semana eu recebi um vídeo de um amigo meu. E ele colocou assim: Roberto, dá uma olhada nesse vídeo e depois você me fala sobre ele.
Aí eu olhei, gostei, o vídeo muito legal. E passou um pouquinho, o vídeo bombou no Facebook. Eu vi, foi um monte de pessoas postando esse vídeo. Mas eu queria que você desse uma olhada nesse vídeo e olhasse nessa ótica de verdade. Tá? Depois a gente termina e você sai daqui com eu quero que você saia daqui com uma pergunta, com a pulguinha atrás da orelha. Coloca pra gente, por favor, Marcos. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ ngồi cao lẩuจอนั่งเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Deu para entender a essência do negócio? Deu para entender que o menininho, ele roubou analgésico e algumas outras coisas. E a mulher pegou ele no flagra, né? Aí o cara veio e pagou o remédio dela. Não vou tentar falar de novo, não. Senão enrola a língua aqui. E o interessante é que você viu que o cara perguntou para ele: sua mãe realmente está doente? E ele, com a cabeça baixa, respondeu que sim. Aí ele pega a sacola, sai correndo, nem olha para a cara do cara direito. E agora o interessante é que 30 anos depois, aparece um mendigo na porta lá do estabelecimento dele, e a menina, pequenininha na época, vira para ele: pai. Aí ele de novo pega, faz a mesma coisa no sentido de dar. Ele arruma, entrega para ele. 30
30 anos depois ele continua fazendo a mesma coisa. De doar. De dar. E aí, 30 anos depois, aquele menininho que roubou os medicamentos, hoje é médico e vai tentar ajudá-lo, né? Que não passa, mas está ajudando na sua saúde. Você e eu, queridos, fomos chamados para isso aqui. Aquele cara deu o dinheiro, pagou os medicamentos, porque ele confiou naquele menininho e quis ajudá-lo, indiferentemente de qualquer coisa. Porque tinha o coração santificado aonde? Na verdade. Porque 30 anos depois ele continuava fazendo exatamente a mesma coisa. Qual que é a sua verdade? Qual que é a verdade da sua vida? É Jesus mesmo? Você tem certeza que Jesus é verdade na sua vida? Você tem certeza que Jesus é absoluto na sua vida? Uma verdade que é palpável, uma verdade que ela é possível de ser? A sua vida realmente está moldado, ou está sendo moldada na verdade? Você está buscando a santificação realmente na verdade? Eu queria que você saísse daqui pensando nisso. Qual é a verdade da sua vida? É Jesus? Tem certeza? Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, santifica-nos na Tua verdade. Santifica-nos, ó Pai, no Senhor. Eu quero um coração totalmente moldado pelo Senhor, pela verdade do Senhor. Eu quero, Senhor Deus, olhar para as pessoas assim como o Senhor olha. Eu quero abraçar como o Senhor abraça. Eu quero beijar como o Senhor beija. Eu quero ajudar como o Senhor ajuda. Eu quero cheirar como o Senhor cheira. Espírito Santo, e que cada um de nós aqui saiamos daqui pensando que se o Senhor é realmente a verdade nas nossas vidas. Porque, Senhor Deus, eu quero, para mim, para os meus amigos, para os meus irmãos e para as pessoas que estão aqui, que cada um de nós sejamos moldados na verdade. Coloquemos em prática aquilo que o Senhor ensinou para nós. Em nome de Jesus, abençoe o nosso alimento agora, que faça bem aos nossos corpos, e que tenhamos momentos de comunhão, de rir ao redor da mesa, mas acima de tudo, que a Tua presença seja constante em nós, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que é a verdade plena e absoluta, aquele que é a verdade. É nesse nome santo e glorioso que eu oro e agradeço. Amém e amém. Beijão, vai na graça e na paz.